Eu não entendi a parte final, mas tudo bem. Opa, Vivi, mas eu ia começar minha fala exatamente com a mesma frase. É com tristeza que eu recebo a notícia. Por quê? Mas assim, o Partido Liberal segue acreditando na força política do nosso país, nas instituições. O Eduardo Bolsonaro está lá justamente por conta de uma instituição corrompida, que é o STF, portanto ele corrompeu a principal instituição, que é o direito. Uma coisa, tem uma manifestação do PL, o partido do Eduardo Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte: é com tristeza que recebemos a notícia de que Eduardo Bolsonaro vai se licenciar temporariamente do cargo para o qual foi legitimamente eleito. Eduardo tem o nosso respeito. O Partido Liberal segue a postos acreditando na força política do nosso país e nas instituições. Eu não entendi a parte final, mas tudo bem. Opa, Vivi, mas eu ia começar minha fala exatamente com a mesma frase. É com tristeza que eu recebo a notícia. Por quê? Mas assim, o Partido Liberal segue acreditando na força política do nosso país, nas instituições. O Eduardo Bolsonaro está lá justamente por conta de uma instituição corrompida, que é o STF, portanto ele corrompeu a principal instituição, que é o direito. Está corrompido, é por isso que ele está lá. Sim. Agora, como é que eles lamentam, dão força e acreditam na instituição? Isso que eu não entendo no PL. O texto foi mal escrito. O que eu acho que o PL quis dizer, que é o que eu iria dizer aqui, é que a decisão foi política tomada num ambiente que não há nenhuma segurança jurídica. Como não se confia mais num julgamento correto, honesto e imparcial, o Eduardo Bolsonaro tomou a decisão política de ficar nos Estados Unidos e de lá batalhar para que a democracia seja retomada no Brasil. E o prazo estabelecido é até 120 dias. Então o que o professor Suano falou é muito importante. Ele terá 120 dias para decidir se consegue fazer o que ele pretende, retorna e reassume o cargo, ou se o suplente, ou o próximo mais votado, né, ele assume. Posso só falar uma Claro. frase? A questão toda é fazer uma decisão entre o martírio e o planejamento estratégico. A gente sabe que no Brasil o martírio dura até o próximo carnaval. E as pessoas têm o hábito de transformar os mártires em boneco de Olinda, ao invés de tornar pilares da nossa sociedade, entendeu? Então, eu particularmente prefiro que se aposte no planejamento estratégico. Pense e preserve a vida de todos aqueles que podem estar no campo de batalha, ao invés de estar jogando para ser mártir. Particularmente, por isso que eu apoio concordo, o que ele fez, mas tá? isso não tira a minha tristeza, Sim, né? sim. Porque ele tem que tomar essa decisão, acho que é muito triste para o país, muito triste. Para ele, inclusive, Claro, é muito triste. claro. Em termos gerais, nessa questão que foi levantada da tristeza, em que um representante do partido, de causas que a gente realmente acredita, eu tenho certeza que está muito ligado também já para eleições do ano que vem, já respingando em questões do tipo, tá vendo? Se ele voltasse ao Brasil automaticamente, ou quase certeza ele já seria enseado ou preso, já estavam pensando em sequestrar o passaporte dele. Imagina que para o futuro ele já não é mais um cabo eleitoral para qualquer um dos que poderiam ser candidatos que pensam exatamente como nós, ou como ele pensa. E lembrando que os detratores do Eduardo Bolsonaro, quando ele toma uma decisão como essa, muitos vão falar, tá vendo, é um covarde que não quer voltar para o Brasil. Vamos lembrar na década de 60 e 70 que os grandes artistas foram morar em Londres e foram morar no Chile, foram morar em lugares tão difíceis. Nossa, e depois de tanto receberam a famosa anistia. Então temos que pensar também que um cara como o Serra se jurou no Chile do Pinochet, né? Democrático. Super democrático. Nossa, chuchu, né? E aí, na volta Não de... Foi, ele saiu daquela, eu vou sair da Gil Serra, vou sair da ditadura brasileira, vou morar no Chile do Pinochet. E aí teríamos uma não anistia também ao seu Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, se você fizer uma linha de pensamento além de todo o trajeto que o professor colocou, a gente ainda teria no futuro um deputado que estaria provavelmente encarcerado ou impossibilitado, inelegível, e isso para nós é algo absolutamente inaceitável. Então, quer dizer, a gente está, teoricamente, estão repetindo o que foi feito 50 anos atrás, só que agora com uma roupagem de legalidade. E tem muita falsa equivalência, Ana. Por exemplo, tem muita gente que fala, Jean Willis.
João Willis, o que o João Willis fez? Do nada, ele pegou e falou, eu vou me exilar, eu sou um exilado. Exilado do quê? Não tinha um processo contra o João Willis, não tinha um processo contra ele. Ele renunciou ao mandato, não era uma pessoa rica, tinha dinheiro que ganhou do Big Brother, né? Aí ele, como bom comunista, foi morar em Cuba? Não. Foi morar na Nicarágua? Não. Foi morar na Rússia? Não. Até porque esses países passam o facão na gente que é homossexual, né? Aí onde ele foi? Para Barcelona. Foi para Barcelona. Aí voltou, porque a Janja prometeu um empreguinho. Aí querem fazer essa equivalência. Não tem equivalência. Primeiro que existe já um processo contra o Eduardo Bolsonaro e quem protocolou foi o Lindinho. O Lindinho que hoje é a capa da gaita, né? Que eu falei que eu até perdoo o Lindenberg pelas maldades que ele faz, porque a vida lhe condenou a acordar todos os dias e olhar para a cara de uma mulher que fala: bom dia, meu amor! É verdade, então eu perdoo, mas o Lindinho, ele pediu justamente isso com o argumento de que o Eduardo Bolsonaro está lá traindo o Brasil, falando mal do judiciário, coisa que o Cristiano Zanin fez quando era advogado do Lula, né? Só que o PT é safado e não... Ana Paula, você... A falsa equivalência nesse caso realmente é completa, né? Porque o deputado Eduardo Bolsonaro, ele não está somente se protegendo de um possível processo ou prisão, de seu passaporte ser apreendido. Vale lembrar, tá? A vaza-toga do Glenn Greenwald mostrou que o Eduardo Bolsonaro era um alvo nominal, um target querido no sentido de querer não querido de amado, do Alexandre de Moraes. Foi o que a vaza-toga nos mostrou. Então, essa decisão dele de permanecer nos Estados Unidos não é apenas para se proteger. É estratégica essa decisão de permanecer lá, porque ele está correndo realmente o risco de voltar ao Brasil e ter o seu passaporte apreendido, ou seja, de não poder ir novamente ao exterior. Se ele assume uma comissão de relações exteriores sem poder ir ao exterior, primeiro já é complicado, o próprio trabalho dele fica comprometido. Segundo, hoje ele faz um trabalho no exterior, em especial nos Estados Unidos, que é fundamental para que nós possamos recuperar a nossa democracia. Então, é diferente de qualquer um outro que vocês lembrarem aí que saiu do país, que foi para lá e não aconteceu nada. Hoje nós estamos em tempos de rede social, ele consegue se comunicar com o país de lá ou através de outras pessoas que estão lá, caso ele tenha as suas redes bloqueadas, etc. e tal, por censura dentro do nosso país. Mas hoje ele consegue fazer essa interlocução lá, ele tem um acesso muito grande a esses, vamos dizer assim, players, né, que estão nos Estados Unidos, políticos, e que é importante para a gente não perder nesse momento. Então é uma decisão acertada, embora não seja a que nós gostaríamos de ver, né, Luiz Arthur, concordo com você, mas no momento é acertada, e vou dizer mais, eles estão cada vez mais fortalecendo o nome do Eduardo Bolsonaro como um presidenciável no país. Então, isso é uma coisa assim, que na política, os fatos políticos vão acontecendo, a gente não consegue prever tanto, porque podem acontecer fatos políticos no meio do caminho. Também é uma maneira de evitar, né, um processo que eu deixe inelegível. Exato. Não, mas com o andar da carruagem, o nome dele vai sendo fortalecido por uma eventual disputa, caso o presidente Bolsonaro continue inelegível. Porque os nomes que substituem o Bolsonaro hoje, o primeiro lugar vem a Michele. Sim. Mas a gente sabe que tem as questões familiares. Sim. O segundo lugar vem o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que ele está se fortalecendo e a tendência é crescer, porque se ele começa a ser esse protagonista de todas essas questões que estão acontecendo, de sanções, de alguma forma, ainda que seja no exterior, contra o ministro Alexandre de Moraes, que é o principal adversário hoje, até do próprio Bolsonaro, por tudo que a gente noticia aqui, ele vai se fortalecendo como um grande protagonista. E o nome dele como presidenciável vai se fortalecendo também. Então, daqui até 2026, a tendência é esse nome dele ir ficando cada vez mais forte. Olha, tem um monte de gente aqui no chat ao vivo que fica falando mal, né? Covarde, não sei. Por que vocês não vão ver? Nós estamos agora, são 15 horas e 17 minutos.
e 18 agora, exatamente. Por que vocês ficam aqui ouvindo que vocês não... Vamos ver Estúdio I lá na Globo News, tá fazendo Estúdio I, é imbecil. Você pode ver o Estúdio Imbecil lá. Vai ficar à vontade. Só completando, professor, a questão da decisão estratégica, né? Porque a nomeação do Luciano Zucco, do deputado Zucco, para esse lugar como presidente da Comissão de Relações Exteriores, também é fenomenal. Ele tem o perfil, ele é um grande nome da direita, ele tem os mesmos valores e uma atuação bastante forte também dentro do PL e nas pautas, né, que são defendidas pela direita. Então, acho que é uma dobradinha muito interessante. O Zucco, na comissão, pautando esses acordos com a China, que devem ser postos, né, em evidência, e isso ecoando, inclusive, dentro dos Estados Unidos, porque esses acordos do Brasil-China vão ecoar dentro dos Estados Unidos, e lá nós temos o Eduardo Bolsonaro fazendo esse brilhante trabalho que ele vem fazendo. Fazer um comentário. A primeira coisa que vem à mente, eu ouvi já pessoas chamando ele de covarde. A primeira coisa que vem à mente é o Lula. Né? Mas é importante deixar bem claro. Quando você trabalha... Isso é racista, não pode falar mais. Então você deixar transparente, pronto. Quando você... A primeira coisa que... Isso é misógino, porque lembra o Gugu nos anos 90 com a gata molhada. Mas quando você olha e pega da perspectiva do planejamento estratégico... Óleo está muito caro, o óleo de soja subiu 17,5%. Não dá para olhar. Mas eu vou terminar mais uma vez, fica tranquilo. Qual é o ponto? Quando você citou o fato do advogado que fica lá no fórum, é uma boa imagem. Trazendo aqui um elemento que você não identifica nos fóruns. Como ele está trabalhando com política internacional, qual é o papel que o Eduardo Bolsonaro vai fazer? É tão relevante você ter um cargo, e o cargo do Bolsonaro, a função do Bolsonaro, não é tão alta. Ele é apenas um deputado. Isso não tem peso nenhum. Mas onde que está o peso? O fato dele ter o nome Bolsonaro. Isso abre portas na possibilidade dele poder conversar individualmente e coletivamente com todos aqueles indivíduos que são atores relevantes para tomar decisões que nos auxiliem. Sabe qual nome abre mais portas? Chaves. Boa. Essa aí é boa. Mas ele é um artista. Né? Acertou. Esse aqui é o ponto essencial. Então, chamar o Eduardo de covarde é uma bobagem. É uma bobagem muito grande daqueles que não querem entender. Pela primeira vez nós estamos fazendo um planejamento estratégico. Quando a Ana falou na questão do Zucco, como eu tinha falado, o Zucco é um cara que já fez um trabalho de comissão. Numa comissão importante, então ele tem o traquejo. A questão toda é saber o seguinte: quais serão os pontos que serão articulados para trabalhar nacionalmente e internacionalmente. Essa é a preocupação do Supremo Tribunal Federal. Essa é a razão pela qual, se o Bolsonaro vem para cá, o Eduardo vem para cá, eles podem cortar na raiz. Como assim? A questão de viajar para o centro da Ministério da Comissão de Relações Exteriores, isso não é relevante. Porque é relevante ele estar ali tratando com aquilo que é essencial na política externa brasileira. Então, para isso, ele não precisa viajar. Mas, no caso, precisaria ter alguém que é o cara que é a linha de frente, é o lançado para fazer a campanha, como se fosse um general de campanha. Não dá mais audiência. Não tem problema, mas ele que ele faça a linha de embate. Pronto. Tá bom. Que é o cara que está naquele ponto que é o general de campanha. Está na infantaria, né? Não é infantaria. Depois aí que no caso seria cavalaria. Mas no caso, por exemplo, é o cara que vai estar lá fazendo o trabalho no ponto essencial presencialmente. E ele pode fazer coisas que outros não fariam. Por exemplo, a Bia Kicis não faria, o Zucco não faria, o Salles não faria. Por qual razão? Porque ele tem um símbolo que é ser Bolsonaro. Mas sabe isso quem daria faria? Possibilidade. Beth. Beth. Essa já veio na minha cabeça. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link,
cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça a pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.